Bom dia, povo de Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Quero trazer um texto para você, que está no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 22 e 23, tá bom? Gente, pessoal que tá chegando aí na live aí, Fábio, tudo bom? Bom dia para você, Deus abençoe a tua vida. Gente, vocês estão me ouvindo bem aí? Eu que estou aqui na igreja, eu liguei o sistema de som aqui, eu sempre esqueço de alguma coisa aqui. Se você está ouvindo aí, dá um joinha aí para mim aí, tá bom? Versículo 22 do livro de Lucas, Evangelho de Lucas, diz assim: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde um anel na mão, sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e nos alegramos. Aleluia. Essa história é a história do filho pródigo. Eu me lembro que alguns anos atrás eu ouvi essa história, há muitos anos atrás, na verdade. Quando eu ouvi essa história de uma forma diferente a respeito de um jovem que havia deixado tudo, havia partido, havia tomado herança antes do tempo, não dando valor e deixando a casa do seu pai. A Bíblia fala que o seu pai havia liberado a herança. E esse jovem, depois de haver perdido tudo, de chegar num momento difícil da vida dele, ele entende o quanto ele estava errado. E no momento mais difícil da vida dele, comendo comida de porcos, dentro de um chiqueiro, naquela situação mais precária da vida dele, ele tem um deslumbre e uma visão daquilo que Deus queria para com a vida dele. E isso vem um arrependimento na vida dele. Tem situações nas nossas vidas nos quais nós somos levados e nós somos colocados e nós não entendemos o privilégio de muitas vezes passarmos por um deserto, passarmos por uma situação difícil, onde o nosso coração venha a ser desmascarado, onde Deus venha mostrar o nosso egoísmo, onde o Senhor venha mostrar a luz a respeito daquilo que nós somos ou daquilo que nós pensamos. A maioria de nós talvez a totalidade de nós não, quando passamos por um deserto, quando passamos por uma tribulação, nós não gostamos, e não é bom passar, porque quando passamos por tribulações, passamos por momentos difíceis, esses momentos difíceis nos levam ao desconforto, mas é justamente nesse desconforto que Deus opera com as suas maravilhas e revela a sua graça dentro de nós. O deserto também pertence a Deus. Embora no coração do Senhor sempre há um motivo, sempre há um propósito para que o seu povo ou uma nação passe pelo deserto, ou famílias passem pelo deserto. É claro que muitas vezes nós nos colocamos no deserto por causa das nossas escolhas, mas mesmo no deserto é um terreno muito propício pelo qual o Senhor vem a falar conosco. Eu quero dizer para você que mesmo no deserto, se o Senhor estiver conosco, o deserto ele é mais propício, ele é mais belo do que um jardim. Quando Adão e Eva são gerados, eles são gerados fora do jardim. E eles são colocados então dentro do jardim. Provavelmente eles são gerados no deserto, na areia, no pó do deserto, e eles são colocados dentro do jardim para cuidar do jardim. A origem do homem e da mulher de Deus são de uma origem de uma matéria-prima que através das mãos de Deus se transforma em uma obra-prima. Por que eu estou falando essas coisas? Porque talvez o melhor culto na vida deste homem, deste jovem que largou a casa do pai, o melhor culto que ele tenha começado, a melhor oferta que ele possa ter dado, o melhor louvor, a melhor sinceridade, o melhor ato de gratidão, de louvor, de adoração diante de Deus, começou dentro de um chiqueiro. Enquanto ele estava na casa do pai, assim como o irmão mais velho, ele nunca deu valor para a casa do pai. O irmão mais velho também mostra a conotação de um líder que está errado.
de um homem que está errado, de uma mulher, de um cristão, de um crente que está errado. Porque estava com o pai, tinha tudo que era do pai, mas também não dava valor para as coisas que ali estavam. Então este jovem, quando ele começa esse culto em um lugar onde não era propício ser um lugar de culto, mas com o coração rasgado. Por isso, queridos, que talvez uma das expressões mais verdadeiras no reino espiritual é o arrependimento. O arrependimento, antes de uma verdadeira adoração, vem o arrependimento. A Bíblia fala que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Notem que a palavra verdadeiro, ela aparece antes do perfeito, antes dos melhores. Então, quando a verdade, queridos, a verdade para um coração que adora, ela sempre vai ter uma grande sinceridade de mostrar antes de mostrar quem somos, mostrar quem nós não somos. E tem tantas pessoas trabalhando, querendo mostrar que são, que podem, que conseguem. Mas talvez o maior trabalho, a maior função nesses dias não é mostrar que somos, o que podemos, o que conseguimos. É entender que não somos e que nem todas as vezes conseguimos e nem todas as vezes nós vamos poder. Porque é justamente na nossa fraqueza que se aperfeiçoou o poder de Deus. É justamente quando nós não conseguimos, quando nós assumimos a nossa posição de homens e mulheres falhos, sem a presença de Deus nas nossas vidas. Então aquele homem, quando ele entende que dentro de um chiqueiro ele havia perdido tudo, e ali há um descortinar para ele de quem ele era, mas não apenas de quem ele era, de quem ele perdeu. Ele não estava, claro que ele estava com fome, claro que ele estava com vestes sujas, claro que provavelmente não havia mais sapato nos seus pés, claro que ele devia estar com as suas unhas sujas, mas ele lembra de alguém, ele lembra do pai. E o pai passa à frente talvez da fome, embora a fome, embora a sujeira, embora o descaso pareçam ter sido um gatilho, mas eu acredito que ele lembra do pai, porque assim, meu Deus, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra a herança de Deus da minha família. Então a Bíblia diz que naquele culto, no chiqueiro, o culto do chiqueiro, ele decide voltar para a casa do pai. E ali ele começa num processo de arrependimento. Eu acredito que os quilômetros que ele está, provavelmente em outra cidade, em outro lugar, andando descalço, pisando em pedras, ainda com fome ainda. Eu acredito que nesta reflexão ele começa como um mantra, a dizer: eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Torna-me apenas um dos teus empregados. Torna-me apenas um dos teus empregados. Ele começava a pensar assim: meu pai é bom, meu pai trata os empregados, os servos dele de uma forma tão abençoada, tão majestosa, tão linda. O meu pai cuida da sua fazenda, das suas coisas, e eu abandonei isso porque eu queria assumir as minhas próprias vontades que me levaram ao deserto, que me levaram a perder tudo, que me levaram a um chiqueiro. E somos assim nós, queridos. Nós só começamos a dar valor a coisas quando nós perdemos, ou quando essas coisas se quebram, quando essas coisas são roubadas. Essa semana, eu estou usando óculos agora, né? Esse meu óculos é para visão de perto. De longe eu até enxergo bem. E daí aqui na igreja, toda hora a gente pega a criança no colo, brinca, e sempre vem uma criança, puxa o óculos. E essa semana, pela segunda vez, quebra esse varão desse lado. Quebra o varão do meu óculos. Eu estou numa festa de criança, e daí a gente vê a dificuldade, coisa que está ali sempre, né? A gente está usando óculos todo dia, não está dando valor, mas quando quebra, e daí vem a realidade do estado que nós estamos, daí eu comecei a querer olhar, a ler as coisas, não cheguei em casa, eu tive que botar daí o óculos de novo só de um lado, né? Daí eu tive que fazer aqui fiz o de sempre, coloquei uma colinha ali e tal, dei uma ajeitada, mas eu preciso trocar aqui
essa armação. Mas o que eu quero falar com isso? Que nós só damos valor depois que aquilo que está todo dia conosco, quando nós perdemos ou quando não está. Então são pequenas coisas que acontecem, que a gente fica preocupado. Nossa, e agora como é que vai ser a partir de agora? Estava ali sempre e não estava dando valor. Eu não estava tendo cuidado. Então dê cuidado para as coisas. Cuide das coisas que Deus tem dado. As coisas mais simples. Tenha um coração grato, tenha um coração generoso, tenha um coração que sempre agradece a Deus. E você vai ver o quanto a sua vida vai ser cuidada e aperfeiçoada. Voltando para a história do filho pródigo que volta para a casa do pai, voltando para a história entre que o arrependimento ele é antes da verdadeira adoração, porque no arrependimento é que nós mostramos nós mostramos a realidade das nossas misérias. Porque eu posso levantar as minhas mãos e dizer como eu sou um adorador, ó quão bom, Senhor, ó quão maravilhoso és tu, Jesus. E se no meu coração as minhas misérias permanecem ali, se os chiqueiros, se as lavagens que eu tenho comido, as bolotas dos porcos, se eu não revelar essas sujeiras, o Senhor também não aceita a minha adoração. A minha adoração não passa de um trapo de imundícia. A minha justiça não passa de um trapo de imundícia. Então o arrependimento nos leva a uma verdadeira adoração diante do Pai. Então quando ele sente falta de tudo aquilo, embora estava com fome, embora estava com as roupas sujas, ele sente falta mesmo era do Pai. Ele lembra da bondade do Pai, provavelmente ele lembra do abraço do Pai, ele lembra dos melhores dias na casa do Pai, onde ele tinha uma mesa farta, onde ele tinha tudo. Tinha também, provavelmente, alguns desacertos com seu irmão, tinha provavelmente algumas correções do pai, mas ele entende que até essas coisas ele sentiu falta. E quando ele chega lá, a Bíblia fala que o pai tinha uma roupa limpa para ele, nova para ele. A Bíblia fala que Deus, que representa a representação do pai, tinha um anel, tinha uma sandália nova e tinha um cordeiro cevado esperando. Notem que ele vai, mas o pai sempre teve um propósito. O pai sempre sabia, o pai se preparou para a volta dele. Aquela roupa não era à toa, aquela roupa estava guardada, gente. Aquela roupa estava guardada em um lugar de honra, por mais que o pai foi desonrado, por mais que a desonra por parte do filho tivesse tocado no pai, por mais que o abandono do filho, por mais que a ingratidão do filho tivesse sido contra o pai, isso nunca mudou o caráter do pai. Isso fala a respeito de nós como filhos de Deus. Você vai sofrer muitas coisas, gente. Você vai sofrer ingratidão, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer tantas coisas, mentiras. Eu como pastor, eu como líder de uma igreja, eu como procuro ser um servo, já sofri tantas coisas. A respeito de mentiras, de ingratidão, de tantas perseguições. Mas, queridos, eu te digo uma coisa, aquilo que já está dentro de nós, que foi colocado por Deus e nós entendemos, aquilo que foi plantado em nós, segundo um fruto de arrependimento, de uma consciência de quem é Deus, não pode ser mudado, porque há um caráter de pessoas que não são mudadas. Na verdade, queridos, quando passamos por essas situações, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, eles vão revelar o que está dentro. É justamente nas situações mais difíceis que eles revelam o que está dentro. Então notem que quando aquele jovem se arrepende naquele chiqueiro, era uma semente daquilo que ele aprendeu com o pai. Um pai amoroso, um pai que o recebe, um pai que cuida dele, um pai que sabe que ele sabia que poderia voltar. E há um encontro maravilhoso, porque aquele jovem, ele quando volta, pensando, pequei contra o céu, pequei contra ti, torna-me um de teus empregados. Ele tinha um discurso pronto, ele tinha uma solução para se tornar apenas um trabalhador, e ele sabia que não tinha mais direito a nada, mas no coração do pai havia um amor extraordinário pela vida dele. Havia uma justiça, queridos, havia um pagar de um preço pelo qual o Pai fez. É assim que Jesus faz com nós.
É assim que Jesus já fez com você. Jesus é o nosso advogado. E nós entendemos que nós somos salvos pela graça de Deus e nós pensamos, Jesus perdoa os meus pecados, aleluia, como Jesus é bom. Não, Ele perdoa porque Ele é poderoso, Ele é Deus e Ele é tudo isso. Mas sabe qual foi realmente, qual foi a forma de Jesus pagar os nossos pecados? Ele era nosso advogado, Ele era o melhor advogado. Ele não usou de leis, Ele não usou de artimanhas, Ele não usou de nada. Então quando nós que pecamos, estávamos e nos arrependemos, e Senhor, realmente eu pequei, realmente eu sou culpado disso. O que Jesus fez por nós, queridos, Ele usou do seu poder e usou da sua autoridade. Ele sentou no nosso lugar. Ele foi pregado no nosso lugar. Ele não apenas deu a sua tese de direitos para soltar, Ele não inventou algo, não achou uma brecha na lei para nos soltar, não. Ele disse, tudo bem, eles são culpados, mas eu morro no lugar deles. Eu me entrego no lugar deles para que eles sejam salvos. É assim que Jesus fez conosco. Por isso que aquele filho, quando ele volta, queridos, ele volta para um pai que já havia pago um preço, que já havia esperado, já havia feito um propósito, já havia feito um plano, já havia se colocado no lugar do próprio filho. Então ali nós entendemos o quanto o Pai sempre nos esperou. E todos nós um dia já fomos esse filho pródigo. Porque todos nós desde muito cedo fomos chamados para Deus. E todos nós levamos um tempo, nós o rejeitamos, nós achamos que não é o tempo ainda. E nós nos afastamos, e nós criticamos, nós saímos da igreja dizendo, a igreja me machucou, a igreja me magoou, eu fui perseguido, eu quero a minha herança, eu quero viver a minha vida e vamos viver. Mas o Pai sempre vai estar nos esperando. Com roupas novas, com sapatos novos, com um anel novo. E eu sempre me impactei que Ele tinha sempre um cordeiro. Ele fala assim, Ele tinha um novilho cevado. Novilho cevado, queridos, é a melhor carne. É para a melhor festa. Então já havia... E nós sabemos que Jesus, ele é o cordeiro que morreu, que foi sacrificado por nós. Nós sabemos que Jesus, Ele é quem nos ama, quem nos perdoa e quem nos guarda. É esse Jesus, queridos, que nos levanta e nos espera. Então os melhores cultos da sua vida, Ele vai começar por uma porta de arrependimento. E então nós vamos começar a confessar ao Senhor. Abrir os nossos corações ao Senhor e ali o Senhor vai falar conosco. E ali nós vamos entender. E quando nós achamos que nós vamos levar uma baita repreensão, nós vamos entender o grande amor de Deus. A grande misericórdia do Senhor. Nos chamando e nos alcançando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gente, quero dar um bom dia aqui para o povo que chegou aqui. Mandar um abraço aqui para Mila. Para Lene também, que chegou aqui agora, em nome de Jesus. Julie, Lucas. Ó, gente, tem bastante gente aqui. Ó, temos o Geraldo também. Geraldo, não sei se você está aqui ainda, mas Deus abençoe a sua vida. Fábio também, em nome de Jesus. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário, quer fazer um pedido de oração? Glória a Deus, povo de Deus. Estou aqui na igreja hoje. Nós estamos fazendo algumas reformas aqui. Eu vim mais cedo aqui para ter esse momento aqui de oração, mas também para receber o povo, mas eles só vão vir à tarde para cá. Beleza? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo aí na audição aí de vocês aí? Glória a Deus. Gente, coloca as perguntas aqui pelo Instagram. Eu estou vendo que algumas pessoas estão tentando mandar para mim pelo meu WhatsApp e eu não consigo abrir agora o WhatsApp. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Até talvez dê de fazer isso, mas eu não sei como fazer. Tá bom? Oi, Laís, bom dia, minha irmã. Deus abençoe você, um enche. Tá tudo ótimo. Oi, Fábio, Deus abençoe você, Deus abençoe o Guina. Em nome de Jesus. Olha, gente, se vocês precisarem de uma babysitter,
para cuidar aí da criançada aí no Natal, nas férias aí, ó, chama a Fabiana aí, ó. A Fabiana é excelente no que ela faz, cuidadosa. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Ministrei aqui uma palavra a respeito do filho pródigo, a respeito da volta dele, que o melhor culto que ele ofereceu foi dentro de um chiqueiro, através de arrependimento, e ele se depara com o grande amor de Deus o esperando. Gente, eu acredito que esse encontro do pai com o filho pródigo teve muito barulho. Eu acredito que talvez o pai estava esperando na porta da fazenda, o filho vindo: pequei contra o céu, pequei contra ti, torna-me um dos teus empregados, pequei contra o céu, pequei contra ti. Mas o pai não estava nem interessado mais, porque quando há um coração, queridos, e quando o coração é verdadeiro, as palavras não importam mais. As nossas justificativas não importam mais. Pessoas que têm um coração orgulhoso, pessoas que não entendem o que é arrependimento, elas não entendem a justiça de Deus. Elas sempre vão ter justificativas para aquilo que elas fizeram ou para aquilo que fizeram com ela. E pessoas que têm justificativas, elas têm uma dificuldade de entender o tamanho do amor de Deus. Pessoas que sempre têm justificativas para tudo. Então, queridos, não deixe o orgulho gerar. O orgulho, ele é o pai das justificativas. Então é muito mais fácil nos arrependermos, é muito mais fácil abrirmos o nosso coração, é muito mais fácil olharmos de uma perspectiva de Deus e dizer: Senhor, tudo bem, eu errei. Ou Senhor, se eu acho que eu não errei, mas se eu errei e não estou enxergando, mostra, Senhor, para mim. Por isso que a Bíblia vai falar, essa semana eu tenho falado muito com as pessoas que eu tenho conversado a respeito de ser pobre de espírito. O pobre de espírito, em todo momento, ele está sentado aos pés do Senhor Jesus, pensando: será que eu errei? Será que eu fiz o que é certo? Será que eu estou sendo dependente do Senhor? Mas Deus em todo tempo, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus é esse advogado. A Bíblia vai dizer que tanto Jesus quanto o Espírito Santo, eles são paráclitos. Paráclitos no grego significa advogado, o que anda do lado, o que fala por nós. E Paráclitos, querido, é justamente alguém no qual nós confiamos. E esse advogado Jesus é o advogado que se sentou no nosso lugar como réu. É aquele que recebeu a cruz que era nossa. Por isso ele é nosso dono, por isso ele é nosso Senhor. Por isso ele é o amado das nossas almas, por isso ele te perdoa. Eu não perca a oportunidade, queridos, de estar na presença do Senhor. Não perca a oportunidade de render louvores ao Senhor. É tão importante participar, estar no culto ao Senhor. Mas em um culto que é do Senhor. Fuja de cultos que são feitos para homens. Notem que aquele jovem sai de um lugar que ele escolheu para ele. As decisões dele, as vontades dele, as bênçãos que ele achou que seriam para ele, o levaram num lugar de fome, num lugar de sujeira. Mas aquilo que é de Deus, o culto, ele é para Deus. E quando ele entendeu que ele tem que voltar para Deus, ele tem que voltar para o Pai, ele começa esse culto de sinceridade. A igreja precisa precisa retroceder e voltar ao culto que é para Deus. Gente, como falar como pastor de igreja que é muito fácil encher igreja, gente. Falar a respeito de ego, falar a respeito daquilo que homens e mulheres querem ouvir é muito fácil. Fazer com que pessoas saiam daqui felizes consigo próprias. Mas falar uma mensagem de arrependimento, uma mensagem na qual nós devemos estar em um culto, mesmo não querendo estar. Mesmo tendo pessoas que você não concorda com tudo. Mesmo sabendo que a igreja não é lugar de gente perfeita. Gente, se você saiu da igreja, não está vindo na igreja por causa de gente imperfeita, volte para a igreja. Deixe a igreja um pouquinho mais imperfeita. Mas volte. E você vai descobrir
que mesmo no meio de uma igreja imperfeita, mesmo com a nossa imperfeição, ali há um Pai perfeito, com sandálias perfeitas, com roupas perfeitas, com um anel perfeito, com uma festa perfeita. E eu encerro essa mensagem falando do filho que ficou em casa a vida toda. E talvez você, algum tempo da nossa vida nós somos o pródigo, sim. Mas talvez algumas vezes da nossa vida nós também fomos esse filho que tinha tudo, ficou em casa e ainda cobra do pai. Eu fiquei a vida toda aqui, fiz tudo para você e você nunca deixou eu matar um cabrito para comer com os meus amigos. E o pai disse, tudo que eu tenho sempre foi teu. Sempre foi teu. Nós precisamos ter esse senso de entender que tudo que Deus tem no seu reino também é nosso. Mas nós também temos responsabilidades. Responsabilidades diante de Deus. Que eles não perca a oportunidade de estarmos nos cultos. E eu encerro essa ministração, prometo que eu encerro por aqui, depois eu quero orar por você. Mas o mundo está entrando numa espiral de guerra e rumores de guerra. A gente nunca esteve tão perto da Terceira Guerra Mundial. Isso quem fala são os especialistas, são o pessoal da geopolítica, são os exércitos. Então, assim, os rumores de guerra estão tão altos, né? E a gente precisa atentar para essas coisas. Eu te pergunto, quando vamos decidir voltar a cultuar ao Senhor em todo o tempo? E eu falo em todo o tempo mesmo, queridos. Quando tiver uma oportunidade de um ajuntamento, de estarmos juntos, saia da onde você venha, pega os teus filhos, pega as crianças, né? Eu vou para a igreja sim, antes que se feche as portas. A Segunda Guerra Mundial já acabou, a Segunda Guerra não volta mais. Mas a terceira, e você pode ter certeza, ela acontecerá. Não, pastor, não fala isso. Ela acontecerá. A igreja é o último estágio de proteção para a humanidade. É a única porta de proteção para a humanidade, a igreja, porque é o corpo de Cristo com todas as falhas que ela tem. Igrejas verdadeiras, tá, gente? Igrejas que pregam ao Jesus crucificado, morto, ressuscitado. Igrejas que pregam arrependimento, que pregam contra pecado, que pregam que nós devemos, com as nossas falhas, nós devemos estar juntos, que prega que somos errados, que prega que nós precisamos mudar as nossas vidas. Sim, é esse tipo de igreja. Nós precisamos ter esse coração que se volta para o Senhor. Tá bom? Amém, gente. Então, assim, quero encerrar esse momento, quero encerrar essa live e pedir para que você esteja compartilhando com outras pessoas também, em nome de Jesus. Mandar um abraço aqui para o meu irmão Renato, para o meu irmão Roberto, que entrou aqui agora também. Mandar um abraço também para a Andréia também, para outras pessoas que entraram aqui, tá? Gente, alguém quer fazer algum pedido de oração? Dá um toque aí para mim aí, em nome de Jesus. Já estou encerrando esse momento. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, eu quero orar por todos que estão aqui, que vão passar, que estão aqui e que ainda vão assistir essa mensagem. Eu oro, Senhor, para que orações se voltem ao Senhor. Que os dias mais difíceis também sejam os dias mais propícios às melhores sementes. Sejam os dias mais propícios às melhores voltas, às melhores reconciliações. E que nós venhamos nos surpreender. E que nós venhamos, Senhor, ser cada dia mais contristados, Senhor, com a grandeza da Tua bondade e a grandeza do Teu amor. Toca nesse coração, no coração desse homem, toca no coração dessa mulher, que eles possam estar buscando definitivamente um lugar onde eles possam estar, Senhor, sedentos, que eles possam sentir o Teu cheiro, o Teu abraço, que eles possam vestir as Tuas roupas, vestir os Teus sapatos, vestir o anel, a aliança que o Senhor tem, Senhor, comer do novilho cevado, Jesus, que possamos voltar. E aqueles que já estão, que não estão dando valor, Jesus, que entendam que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, Senhor, é nosso também. É nosso por herança, é nosso por propósito eterno, Pai. Senhor, nós nos constrangemos diante do Teu amor, diante da Tua bondade. Eu oro por esta casa, eu oro por esta família,
Eu oro por este homem, por esta mulher que possam estar passando um dia difícil. Eu oro, Senhor, para que haja um arrependimento a respeito de escolhas erradas. O Senhor te diz nesse dia, pare com as tuas justificativas. Saia desse lugar de morte, esse lugar de sujeira. E muitas vezes o lugar de sujeira não é um lugar de sujeira. E muitas vezes o lugar de morte não é um lugar de morte, mas é um lugar onde nós paramos. E o Senhor está dizendo, desperta, ó tu que dorme. Desperta, ó tu que dorme, resplandeça e Cristo te iluminará. Que eles venham fazer parte de um culto vivo ao Senhor. Venha estar ligado ao Senhor, venha ser mais um leão clamando, uma leoa clamando pela presença de Deus, um adorador que clama em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Deixando um abraço aqui também para Mari, também, esposa do Maicon também, que entrou aqui também. Ó, o Toque de Line também entrou aqui também, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fábio, mais uma vez, um abraço para você e para o Guina. Estamos encerrando aqui, tá, gente? Estamos encerrando aqui o nosso momento. Que Deus abençoe todos vocês. A Adri Silvano também passou por aqui. E glória a Deus, queridos. Um ótimo dia, um bom dia para você. Que a graça do nosso Senhor Jesus se manifeste cada vez mais na sua e na minha vida. Compartilhe esse vídeo aí, gente. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.